Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Nottingham Forest volta à carga por Igor Jesus, do Botafogo, alvo também de Arsenal e Fulham. O Nottingham Forest voltou à carga pela contratação de Igor Jesus, atacante do Botafogo, informa o GE nesta sexta-feira. O camisa 99 alvinegro havia recusado uma proposta em janeiro do clube inglês. Arsenal e Fulham também estão na briga pelo jogador. O Nottingham Forest ofereceu 185 milhões ao Botafogo no começo de 2025, mas agora não houve ainda uma nova oferta. Inglaterra recentemente para reuniões com os clubes. Igor está feliz no Botafogo, mas entende que não se pode desperdiçar uma oportunidade na Premier League. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. O Textor pensa seria muito espetacular, nisso. seria espetacular. Eu imaginei, de repente, sendo o Botafogo, talvez o clube que tivesse feito essa proposta por Cristiano Ronaldo. Agora já soube que o Al Nassr ofereceu 7 só caminhões para disputar o Mundial, dinheiro. você tá falando? É só para disputar o Mundial? É, isso, contrato curto de 3 meses. Até a própria FIFA gostaria... A FIFA permitiu, sim. Que se faça esse tipo de contratação até para você encorpar a competição. Isso significa, inclusive, que a janela vale para todo mundo. Tá? Exato. Todos os clubes brasileiros podem contratar. É isso. Todos os países que têm clubes no Mundial, esses clubes vão ter essa janela, significa que nesses países todos os clubes podem também fazer contratação. Todo mundo se beneficia da janela. É, exatamente isso. Agora, tendo em vista o que tem acontecido com o Botafogo, especialmente nos jogos em que ele precisa usar o que é o banco de reserva hoje, eu acho que o torcedor e o Renato têm direito de ficar preocupados. Eu acho que sim, mas não pelo jogo de hoje, eu acho, Felipe. O jogo de hoje é assim... Nem tô falando o contexto do jogo é muito atípico. Muito, assim... Estou dizendo assim, do que foi mostrado até agora pelo Botafogo na temporada. Sim. Quando há mexidas, essas mexidas não estão sustentando o nível que nos melhores jogos do Botafogo até aqui, os principais jogadores têm conseguido. Domingo, contra o Flamengo, o Botafogo também estava desfalcado e fez um jogo super competitivo contra o Flamengo no Maracanã. Sim. Mas muito menos, né? Assim, ainda tem sem a dupla de zaga, Bastos... Sim, então, bem desfalcado e fez um jogo competitivo, é isso que eu estou dizendo. Então, porque o jogo de hoje ele é completamente fora, assim, vai chegar no fim do ano, independentemente do que acontecer com o Botafogo, ninguém nem vai lembrar desse jogo no Mané Garrincha. Pelo menos um atleta que eu acho que pode aumentar... lógico, todos melhorando, beleza, é o Santi. O Santi tem um talento... Chegou com status para isso. Mas até porque ele tempo. construiu isso, ele é um jogador A gente até estava falando sobre isso, fez um Alex, bom primeiro tempo. É um jogador com boa técnica, é um jogador que visa o gol, é um jogador que joga para frente. Mas ele depende muito mas também... Mas está sem dinâmica, porque ele está muito tempo parado. E ele depende de um jogador também que seja inteligente igual a ele, né? Para entender os movimentos, entender o passe. Diferente, para Exatamente. Mas se você pensa assim, super você tem Igor Jesus, Arthur, Savarino e o Santi em boa forma. Ele melhora muito. Já sobe o nível dele também. E o que eu acho que pesa muito quando a gente avalia o elenco do Botafogo é que, assim, cara, os jogadores que saíram, eles tinham um peso muito grande. Muito grande. Sim, eles já chegaram com algum status, especialmente se você pensar no Almada e no Luiz Henrique. Só que eles saem, além do status que eles têm no mercado, enfim... Eles saem com gols e aparições decisivas. Né? Qualquer time que eles e sendo decisivos no maior ano da história do clube. Assim. Claro. Então isso é muito difícil de equiparar. Não tem como voltar só Um é o esses reserva dois, do só Messi como na competição. Argentina. Isso. O Almada é o reserva do Messi na Argentina e o outro foi convocado, salvou a seleção brasileira em dois jogos ainda com o Dorival, né? Teve a jogo no possibilidade, Chile não e um teve? jogo em Brasília contra a seleção peruana. Teve a possibilidade do Almada também voltar para o Mundial? Houve essa notícia. Acho que vai depender da situação do Lyon também. É que eu li notícias também de que há clubes da Premier League interessados no futebal do Almada. Talvez ele não queira possível voltar que ao o futebol caminho- brasileiro, o né? caminho Talvez ele seja prefira outro. continuar Acho na que Europa. depende da opção de carreira dele do que vier de proposta de um grande centro, inclusive pela questão financeira do Lyon, dependendo do que ele precisa para equilibrar contabilmente a questão dele junto à Liga Francesa, as exigências dos órgãos reguladores, enfim, tem muita coisa na mesa aí que eu acho que vai pesar. Só pra dar Serão informação. 12 clubes na Série A na próxima fase Isso, o e Santos 4... acaba de ser eliminado nos Santos foi eliminado nos pênaltis. Pro CRB. Daqui a pouco a gente vai falar O momento muito do Santos, hein? sobre a eliminação Sexto do pênalti, Santos. o Santos perdeu. Então, os dois times de Maceió Que estão momento nas dos oitavas clubes de Maceió, final. hein? Podemos ter um CSA e CRB na próxima fase. Possível, porque agora é sorteio. Agora todo mundo no mesmo Todo mundo pote. contra todo mundo, Exatamente.
Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre Botafogo também aqui no Troca de Passes. Deixa eu agradecer aqui. Eric Faria. Não. Vocês são bons de resenha. Não, vou pegar aquela pizza que sobrou lá no camarim. Tem que fazer igual o Luciano Huck, quando convida. Fala, se você quiser seguir assistindo o programa conosco, aí vocês podem ficar, entendeu? É isso. Poxa vida. Mas lá em casa eu estarei vendo vocês. Então tá bom, manda a foto pra mim. Vou mandar, pode deixar que eu vou mandar. Daquele prato que você tava comendo. Bom, eu moro longe, não vai dar tempo. Quando eu chegar, já acabou. Caramba, vim morar mais perto então, Eric. Valeu, Eric, obrigado. Valeu, time. Boa noite aí, pessoal. Valeu, meus amigos, bom descanso. Obrigado pela participação aqui no Troca de Passes. CRB venceu por 5-4 nos pênaltis, depois do 0-0 no tempo normal. Guilherme perdeu, o Zé Ivaldo perdeu nas cobranças alternadas, né? E o Guilherme tinha errado a cobrança na disputa normal. O Neymar abriu, né, as cobranças e fez o gol dele. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a desclassificação do Santos, sobre a... Ele foi firme na entrevista coletiva quando ele falou sobre a atuação dos jogadores em relação à postura e a maneira que o clube entrou em campo. E é um ponto a ser pensado para a próxima janela de transferências. A gente não pode forçar toda a nossa temporada em um elenco apenas de jovens, porque jogadores jovens são aqueles que mais sentem os momentos ruins. E quando a pressão está grande, muitos jovens acabam sucumbindo. Você tem pressões de redes sociais, você tem pressão de amigos e a própria pressão interna. Me chamou a atenção nessa temporada duas entrevistas que aconteceram após jogos do Botafogo. Quando o Arthur fala do lado psicológico, até mesmo o Juan Cruz, depois da vitória em cima do Estudiantes, procura o psicólogo do Botafogo para falar também de parte mental. E o jovem acaba sentindo mais, porque não está tão calejado. E o elenco do Botafogo é formado por muitos jovens e muitos querendo tentar e as coisas não estão acontecendo e sucumbem. Vou colocar as falas do Renato Paiva aqui no nosso conteúdo, vou abrir o nosso giro de notícias com as falas do técnico alvinegro e vou dar a minha opinião. Roda a vinheta e já eu estou de volta. Teve o começo da movimentação, foi votada ali por aclamação ali, todo mundo de pé, que deveria haver a votação para ver se haveria a votação. Pessoal, eu não vou para o Mundial, mas você que for para os Estados Unidos no período de férias e quiser acompanhar as suas famílias, né, em momentos, de repente na Disney, na parte ali de Orlando, Miami, Fort Lauderdale, e terem essa experiência, né, de passarem um período nos Estados Unidos, eu indico a R3 Rental Car, que é parceira do meu canal. Você pode ter ali um atendimento que é totalmente online para você chegar nos Estados Unidos e ter aquela imersão na terra do Tio Sam. Se você quer saber quanto que é, quais carros estão disponíveis, tem o QR Code aqui na tela, o link que está bem na nossa descrição. Entrem lá, tirem as dúvidas com a grande equipe da R3 Rental Car, que é uma equipe formada por botafoguenses. Tirem as dúvidas, entre agora na R3 Rental Car. E vou colocar agora para vocês as falas do nosso técnico Renato Paiva em relação ao time reserva de ontem. Ele dá uma cutucada a respeito do que aconteceu no jogo contra o Flamengo, onde muitos chamaram ele de medroso, e a gente falou aqui no canal de que a postura foi correta, que eram muitos jogadores que não estavam em ritmo e não tinha como mexer, e ele falou isso na entrevista ontem. No primeiro momento, se você lesse só a manchete, por exemplo, no Fogão Net, dava a impressão que o técnico estava execrando e batendo no seu elenco. Não. Ele mostrou que tem muitos jogadores que estão voltando ainda. Santi com pouca rodagem, Natan Fernandes com pouca rodagem, Jefinho com pouca rodagem, entre outros jogadores ali com pouca rodagem. Até mesmo Danilo, que eu critiquei ontem, achei que foi um dos piores em campo, com pouquíssima rodagem. Ele quis mostrar isso quando ele fala, né, do desempenho da equipe. Vejam aí as falas do técnico Renato Paiva. Obviamente que descansar os jogadores era muito importante para nós, isso não há dúvida nenhuma. Era uma decisão que nós tínhamos que fazer porque há jogadores sobrecarregadíssimos com a continuidade de jogos que estão a ter. Eu, de facto, não gosto de fazer o que fiz hoje, uma revolução quase completa. Gosto de mudar com o critério de manter uma base. Só que o resultado do primeiro jogo, a vantagem de 4 golos e esta sobrecarga que alguns jogadores têm e não jogarmos no fim de semana e termos o jogo da Laú na terça-feira, levou-me a tomar esta decisão de facto, mudar praticamente a equipa toda.
mantendo o Teles, porque o Marçal também sentiu ali qualquer coisa no treino de ontem e também sentiu ali qualquer coisa e nós decidimos não estava apto para o jogo. Então tivemos que dar um bocadinho ao Teles e depois um bocadinho ao Vitinho, dividir ali o esforço, onde o Vitinho, colocando o Vitinho na esquerda, mesmo assim. O jogo é um jogo normal para uma equipa toda mudada e para um conjunto de grandes jogadores que está sem ritmo de jogo, sem ritmo competitivo, e foi com emoção por aí, Júlia, tudo sem bem? confiança de competir, essa é a verdade. E que depois ao longo do jogo a forma física vai baixando também, porque eles não estão habituados a este andamento. Todo mundo que está em casa. Olha, com emoção ainda não, acho que emoção mesmo vai ter amanhã aqui no Santiago Bernabéu. Se calhar as pessoas vão compreender algumas decisões minhas anteriores em jogos anteriores. Contra a Real Sociedade, se calhar vão entender algumas decisões que eu tomei. Do Campeonato Espanhol, mas dá para dizer que foi uma entrevista não é que os jogadores sejam bons ou maus, não estão em forma. Leve e como não estão em forma, têm que jogar os que estão em forma. Então, em vez de me chamarem covarde em alguns jogos, foi muito como, por exemplo, importante, foi que logo antes se calhar hoje já entenderam porque é que não se tomam algumas decisões. Porque o equipe que está acima de tudo é o Botafogo. E o bem do Botafogo e conseguir resultados para o Botafogo. Ponto final, parágrafo. Essa é a minha missão. E, portanto, como digo, não gosto destas revoluções, tinha que as fazer a bem de uma planificação, de um planeamento que nós fizemos e que fazemos jogo a jogo. Priorizámos, é verdade, a questão da Universidade do Chile em relação ao alcançar muitos jogadores que têm tido imensos minutos e descansá-los porque vem uma competição muito importante e um jogo muito importante e este tinha uma vantagem de 4 gols e, portanto, foi essa a minha decisão. E vai naquele ponto, né, que os torcedores estão reclamando. O nosso elenco é frágil, o nosso elenco é fraco, o nosso elenco é limitado. Eu acho o nosso elenco formado por muitos jovens. A gente sai de um elenco que ano passado no banco você tinha jogadores mais cascudos que também não estavam respondendo, mas jogadores mais maduros, mesmo assim que sentiam quando não estavam tão bem, principalmente o Tiquinho Soares. Nesse ano, a gente tem um time que não está bem, né? O Botafogo não consegue engrenar na temporada, principalmente nos jogos fora de casa, e a gente tem um elenco formado por muitos jovens. E essa fragilidade do elenco, no meu entendimento, tem muito mais a ver também com a juventude do que a gente formou. Se o Botafogo tivesse embalado, tivesse funcionando muito bem, você teria um time mais coeso nesse momento. Por isso que eu acho que é importantíssimo nessa janela de transferências o Botafogo mudar a sua linha em relação às contratações. Os jovens já chegaram. Se for para trazer mais jovens, mantenha o que você tem. Ou você traz um jovem que é realmente especial, como os casos do ano passado de Almada e Luiz Henrique, que eram jogadores especiais. Se for para trazer jovens comuns, nós já temos os jovens comuns, os bons jogadores, jogadores que podem virar no máximo bons. Nesse momento a gente precisa de jogadores bons e cascudos, rodados, para numa partida como a de ontem, um jogador que está tendo uma oportunidade consiga mexer com os brios dos jogadores dentro de campo, consiga questionar mais. Ontem a gente tinha um time nervoso, tenso, porque as coisas estavam acontecendo, a moral foi caindo e nada rolou. E por isso que eu vejo como fundamental nessa próxima janela o Botafogo saber ir ao mercado atrás desses jogadores mais calejados, como infelizmente seria o Wendel, um jogador mais experiente, que já jogou na Europa, que é um cara acostumado a momentos mais complexos. Infelizmente essa negociação não aconteceu. E é por isso que eu vejo o técnico Renato Paiva, quando ele fala sobre o elenco, sobre essa rodagem, você tem as questões físicas, jogadores que ficaram muito tempo fora, e também eu vejo essa parte de confiança. Os jogadores ainda estão abaixo das suas confianças. Tivemos as sessões que eu falei no começo aqui do vídeo, né, da parte psicológica de Arthur, que meteu o gol e agora tomara que volte bem fisicamente e mentalmente. O Juan Cruz, que é um jogador que tem as suas limitações técnicas, que não é o centroavante do sonho de nenhum de nós, mas também parece que a bola queima mais no pé, querendo mostrar mais, e as falas que ele teve com o psicólogo mostra isso, e outros jogadores que são bem limitados, como o Elias Manuel, que não é um jogador para Botafogo, convenhamos. E o Santi Rodrigues é um jogador que, de repente, quando começar a fazer gols, achar assistências, a moral pode subir, como o Nathan Fernandes, entre outros. Mas a gente precisa de jogadores mais experientes, porque só a juventude não vai dar certo. A gente precisa de um time mais cascudo. É isso que a gente espera para essa temporada, é isso que a gente espera para essa próxima janela de transferências. E as falas do Renato Paiva, na minha opinião, quando ele fala
Bom, então é isso. Tem sido muito legal acompanhar foi por o isso. respeito que tem Ele não de tinha como colocar um aqui, time né, mais dos para frente torcedores, se você não clube, tinha do peças que te davam também. essas É um respeito possibilidades. de todos O técnico também sofre. A gente critica muito os técnicos, a gente critica muito os técnicos, mas a gente também não sabe o que eles passam, né? No dia a dia, a gente não está acompanhando no dia a dia, a gente não sabe o que cada jogador está entregando. Todos os jornalistas volta ali por volta de 1h30, 2 horas, com o nosso almoço, café da tarde com TF à noite, claro, com o nosso Noite Alvinegro. Beijos, amo vocês, estamos juntos sempre, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui. Lotado. É o jogo que, de fato, é a final para o Botafogo nesse primeiro semestre, né? Não, também não duvido, não. O Botafogo assim, precisa se classificar para as oitavas de final da Libertadores e conseguiu agora na Copa do Brasil se classificar para as oitavas de final. No Campeonato Brasileiro, não estamos disputando a liderança, mas estamos ali meio da tabela, primeira página ali da tabela. E agora o que a gente espera é que no meio do ano aconteça uma melhora no nível do elenco do Botafogo, né? O Botafogo vá para essa segunda janela para conseguir melhorar o nível, tanto no time titular, na parte ofensiva, que eu acho que merece uma atenção, quanto na questão do elenco, né? E ficou provado isso mais uma vez hoje. Quando o Botafogo precisa do elenco, precisa do seu time alternativo, o Botafogo realmente cai muito de nível. Hoje, alguns jogadores também pareciam desinteressados em campo, né? Até pelo placar agregado está 4-0. A gente via alguns jogadores relapsos dentro de campo, displicentes. Você via que os jogadores estavam ali doidos para acabar a partida. Enfim, não deveria ser assim, deveriam tentar aproveitar a oportunidade, não estão sendo titulares da equipe, deveriam usar esse jogo para jogar com raça, jogar com muita vontade, com muita gana, para tentar mostrar para o Renato Paiva que pode ser titular da equipe. Mas não, o que a gente viu foi um Botafogo muito relapso dentro da partida, perdeu o jogo, né? O Elias Manuel foi grande culpado aí pelo gol do Rodriguinho, do Capital, né? Um chutaço de fora da área, 35 metros de distância, achei que o goleiro Raul estava adiantado, foi pego de surpresa, não chega a ser uma falha, mas achei que ele estava adiantado, um chute de rara felicidade do Rodriguinho, fez 1-0 para o Capital e o jogo foi muito ruim, cara, muito ruim mesmo, assim, a gente até tenta olhar um jogador ou outro ali que possa ter ido bem, mas quando a gente fala do time reserva do Botafogo, a gente está falando de uma disparidade muito grande em relação ao time titular. O time titular do Botafogo consegue competir, o time titular do Botafogo consegue fazer bons jogos. Esse time reserva desde o Carioca, né? Quando a gente estava usando o time reserva, time sub-23 do Carioca, não consegue, assim, não é só a partida de hoje. No Carioca, contra equipes pequenas, ficou em 9º lugar. Agora, de novo, pega o Capital, que é um time que está na Série D, perde. Então, quando o Botafogo precisa utilizar esse time reserva, precisa utilizar os jovens, cara, o Botafogo não consegue competir, assim, nem com os times mais fracos, nem com os times lá da Série B, sabe? É difícil, assim, a gente pensar que ao longo do ano a gente teria que contar com esses caras. Um jogador ou outro ali que a gente pode até olhar e falar assim, ok, esse jogador pode ajudar e tal, mas a grande maioria, assim, valeu para descansar os titulares, repito aqui, acho que os titulares agora vão mais frescos para o jogo de terça-feira, né, que é o jogo decisão na Libertadores. Mas eu tava doido para ver alguém hoje se destacar, cara. E não teve jeito. Se a gente for olhar jogador por jogador, vamos lá, vou tentar dar minha opinião aqui, jogador por jogador. Léo Link não deu para observar muito, né? Ele teve o lance logo no início ali que se machucou. Raul até fez umas boas defesas, uma ou outra, mas achei que no gol ele estava adiantado. Na lateral direita, Matheus Ponte. Matheus Ponte sempre muito bem ofensivamente. Teve até uma boa chance de fazer um gol, né? O goleiro acabou defendendo e depois ele deu até um bom passe de cabeça. Achei até razoavelmente bem o Matheus Ponte. Na esquerda, Alex Telles tentou alguns passes, tentou alguns lançamentos, nada muito excepcional também. Na zaga, o Nilton. O Nilton eu gostei, cara. Achei que o Nilton é um jogador que
versátil, um jogador que de volante não comprometeu, de zagueiro também não comprometeu. Achei até o Nilton bem na partida. Serafim sofreu com o atacante do Capital, experiente atacante, tomou amarelo logo no início do primeiro tempo, ficou pendurado o restante do jogo. O Serafim é um garoto jovem também, estava com dificuldades para marcar o atacante do Capital, que tem 38 anos, muita experiência, e estava ganhando dele no corpo a maioria das jogadas. Foi a última vez que eu falei no telefone. Volante, Danilo Barbosa, errando vários passes, parecia desinteressado na partida, coisas que tu sabe que o jogador não erra, assim, passes bobos, sabe? Parecia que não queria estar jogando a partida, Danilo Barbosa. Patrick de Paula, irritante, como sempre, né? Impressionante, ele irrita, o jeito dele jogar irrita o torcedor. Politicamente isso é muito ruim, cara, parece até uma coisa impressionante que o cara, ele tenta, ele se esforça, mas ele consegue ao mesmo tempo irritar o torcedor, é o jeito dele jogar. Não sei se isso acontecia no Palmeiras também, não sei, mas irrita o torcedor do Botafogo, a gente percebe no estádio que isso irrita. E hoje também o torcedor estava irritado com ele. Do impeachment, Cauã Lindes, então essa votação vai ser retomada na segunda-feira. Também não conseguiu se criar muito, até tentou ali uns passes, uma jogada ou outra, mas nada muito difícil acreditar espetacular também. Santi Rodrigues, você percebe em alguns passes, um ou outro passe, que ele tem uma qualidade, um refino técnico, mas não adianta você ser só tecnicamente bom, você precisa ter físico para você conseguir ganhar jogadas no corpo, para você conseguir fazer o giro em cima dos volantes do adversário, para você conseguir dar sequência nas jogadas. Você precisa ter um físico, e ele está perdendo todas no físico ainda. Mas não pega de surpresa. Tu vê que ele é um jogador baixo, franzino, quando ele tem liberdade, ele até consegue um passe ou outro, consegue uma situação boa de tabela, mas quando ele precisa ir para disputa, ele perde, na grande maioria das vezes. Então a dificuldade hoje que eu vejo do Santi Rodrigues é uma dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro. Talvez na MLS ele conseguia ter todo esse espaço, ele conseguia na MLS jogar. Aqui no futebol brasileiro, com uma marcação mais intensa, com um futebol mais físico, ele não está conseguindo. Pode ser que isso mais para frente ele consiga, pode ser, as coisas melhorem, mas está começando a dar uma pulguinha atrás da orelha para ver se ele vai conseguir ou não. Até porque ele nunca foi um jogador muito forte, ele sempre foi esse jogador com esse tipo físico aí, magrinho, e que na MLS ele conseguia jogar, e no Uruguai também ele conseguia jogar. Aqui no Brasil ele está com uma certa dificuldade por conta da marcação que ele vem sofrendo muito forte. E aqui no futebol brasileiro é um futebol mais físico, na minha opinião, que na MLS. Isso é claro, é muito nítido, que aqui o futebol é mais intenso e mais físico que lá. Então vamos ver como que vai ser o Santi Rodrigues, mas claramente tu vê que ele é um jogador de refino técnico, que bate bem na bola, domina bem a bola, tem uns passes interessantes, mas vem tendo essa dificuldade. Natan parece muito com o Jefinho, assim. Parece que ele está jogando uma pelada de solteiro e casado no final de semana. De todas essas situações, tanto assim, displicente, umas jogadas que, sabe, social do Corinthians aí. Parece que o jogador está desfilando em campo, enfim, é essa a impressão que dá, né? Perdeu hoje chances inacreditáveis, alguns erros de passe, sabe, bobos. Parece que ele está jogando uma pelada, não parece que ele está num jogo de Copa do Brasil, né? Uma competição muito importante. Pode ser que em jogo que esteja valendo, né? De fato, assim, né? Um jogo de, quem sabe aí, um jogo de Libertadores de terça-feira, pode ser que ele ponha mais vontade dentro de campo, né? E isso apareça para todo mundo, né? Essa vontade dentro de campo. Mas no jogo de hoje parece que, por conta do resultado de 4-0, parecia que ele estava jogando uma pelada e que, sabe, tá bom, é isso, seja o que for, aconteça o que acontecer, tá bom. Essa foi a sensação que ele passou dentro de campo do torcedor. Bom dia aí para vocês, boa tarde, né, direto Elias de Manuel. Madrid. Um abraço pro Lofredo e para todo mundo que está em casa. Meu Deus do céu, olha, difícil. Com emoção Culpado ainda não, gol, acho que emoção mesmo vai ter amanhã aqui no Santiago Bernabéu, no último jogo, né, do Ancelotti à frente jogador, às vezes, do Real de Madrid, várzea, o jogo contra a Real Sociedade, pela última rodada. Tinha espaço para dominar, para girar, ele foi dar um passe de primeira, deu a bola no pé do jogador do Capital, ele estava muito mais leve, o jogador do Capital foi e fez o gol. Coletiva hoje, eu acho que culpado pela derrota hoje. Que fez com que isso acontecesse, que foi muito importante, foi que logo antes do treino e também da entrevista coletiva, o Real Madrid finalmente
teve oportunidades contra os zagueiros do Capital, não conseguiu se criar nas jogadas, todo enrolado para dominar a bola, todo enrolado. Do clube, né, um comunicado dificuldade oficial, no drible, dificuldade de se muito posicionar, ao Ancelotti, falando dificuldade que o de fazer o clube e o treinador chegaram a um acordo, dificuldade de ganhar bolas aéreas. Meu Deus do céu. Chamaram Elias o Ancelotti de uma Manuel, das lendas assim, do Real sinceramente, Madrid sendo e também bem franco, assim, sendo bem mundial, sincero, eu não sei por que ele veio com o Botafogo. As 15 conquistas do a Ancelotti, ideia inicial era levar para o Molenbeek. Quem falou assim, vamos botar ele no Botafogo até o meio do ano? Ele fala que ele faz parte deixava, da sei família lá, madridista deixava ele no Flórida FC, aproveitava que ele estava lá por terem conseguido desfrutar na MLS, de um treinador, né? Deixava ele lá no Flórida, cara. Não precisava trazer ele para o Botafogo alguns meses, sinceramente. De maneira exemplar. É um jogador que, se ele vai mesmo para o Molenbeek no meio do ano, acontecerão homenagens, né, aqui no Santiago Bernabéu, sinceramente, não tem condição nenhuma, mínima condição. Do Carlo Ancelotti, inclusive vai ser uma despedida tanto do Ancelotti quanto do Luka Modric. Ontem o Real Madrid anunciou também que o Modric não segue no clube, vou o camisa 10, né, histórico do Real Madrid. Então, a gente vai poder acompanhar aqui amanhã homenagens aos dois grandes personagens não estava do Real acertando Madrid. nada. E o Real Madrid também. Botafogo prepara nova proposta por Wesley, mas Al Nassr mantém exigência financeira. Botafogo mantém interesse em Wesley, mas negociação é complexa. O Botafogo segue monitorando o atacante Wesley do Al Nassr, mas ainda não considera sua contratação como certa para a próxima janela de transferências. O clube árabe exige uma taxa de empréstimo considerada alta pelo alvinegro, que busca alternativas para viabilizar o negócio. A boa relação de John Textor com o Al Nassr pode ser um fator decisivo nas tratativas. Na primeira janela de 2025, o Botafogo desistiu de Wesley devido ao alto custo do empréstimo, que poderia ser investido em uma contratação definitiva. O Al Nassr, que pagou 110 milhões de reais pelo jogador em 2024, não pretende ceder o atacante sem compensação financeira significativa. O Botafogo avalia se vale a pena insistir no formato de empréstimo ou buscar outros nomes. Apesar do interesse, o Botafogo não fecha as portas para outros reforços no ataque. A diretoria busca jogadores mais experientes para a janela de meio do ano, visando aumentar a competitividade do elenco. Wesley, no entanto, segue na lista de prioridades, especialmente por seu potencial e familiaridade com o futebol brasileiro. John Textor pode ajudar. O controlador da SAF alvinegro, John Textor, já esteve na Arábia Saudita neste ano e mantém diálogo com o Al Nassr. Essa proximidade pode facilitar um acordo, mas o Botafogo não quer repetir o impasse da última janela. O clube aguarda uma flexibilização nas exigências para fechar o empréstimo. Desde sua chegada ao Al Nassr, o atacante teve apenas 11 jogos e 357 minutos em campo, com 1 gol e uma assistência. A falta de oportunidades pode pressionar o clube árabe a liberá-lo, mas o Botafogo precisa encontrar um meio-termo financeiro para concretizar o negócio. Próximos passos na janela de transferências. O Botafogo planeja reforçar o ataque na próxima janela e o Wesley é um dos nomes mais cotados. Se o Al Nassr mantiver suas exigências, o clube carioca pode buscar alternativas no mercado. A torcida aguarda ansiosa por novidades, especialmente após a saída de Luiz Henrique e Thiago Almada. Enquanto alguns torcedores veem Wesley como uma aposta promissora, outros questionam se vale a pena investir em um jogador com pouca sequência recente. A diretoria alvinegra terá que ponderar riscos e benefícios antes de fechar qualquer negócio. E você, torcedor, o que acha da situação de Wesley? Deixe sua opinião nos comentários.